as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Nem ele pode conhecê-lo, porque eles são discernidos espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 ao 14. Aqui o apóstolo, falando deste mesmo assunto, nos fala de muitas coisas. O que é o substrato? O principal negócio do seu discurso são as coisas do Espírito. Então ele nos fala de um homem natural e um homem espiritual. Então ele fala do Espírito do mundo, o Espírito de Deus e a mente de Cristo. E então ele compara todos estes juntos e apresenta tanto a saber que o Espírito do mundo, o Espírito de um homem natural, que é um espírito mundano, não pode receber as coisas do Espírito de Deus, pois eles são discernidos espiritualmente e somente eles podem conhecê-lo, que tem o mesmo Espírito vivendo e habitando em suas almas, que Jesus Cristo tinha habitado nele, tendo recebido do Pai. Nós temos a mente e o Espírito de Deus, e por meio disso conhecemos as coisas do Espírito. Para que eu possa manifestar mais claramente a esta grande assembleia qual é o meu entendimento sobre este importante assunto, permita-me prefaciar 4 detalhes que podem evitar erros, como se qualquer desígnio particular que fosse visado em tal doutrina como este. Primeiro, o homem como criatura racional é o assunto da doutrina cristã. O homem não joga fora sua mente e entendimento quando vem para ser proscrito na verdade de Cristo. Quando Deus se compromete a informar um homem com a doutrina celestial, ele não trata como trataria uma pedra que ele levantaria para ser um filho de Abraão, pois ele encontra o homem já dotado na mente e na vontade, qual quanto ele é capaz de ouvir mais de seu Deus. A compreensão do homem é de muito bom uso na religião cristã, pois por isso o homem é capaz de comunicar muito de seu sentimento nas coisas celestiais aos outros, como também suplicar e por meio de argumentos apoiar a verdade recebida contra as cavilações e contradição daqueles que se opõem. Devo confessar livremente o que entendo, que no momento da conversão de um homem, quando a graça de Deus se apodera poderosamente de seu espírito para convertê-lo das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, aqueles atos que ele então realiza são os atos mais racionais que ele já realizou em toda a sua vida. Os atos de arrependimento, fé e abnegação, o ato de voltar do pecado para Deus, que são os atos que aparecem no primeiro movimento da alma para Deus. Estes são em si mesmo e para a alma mais razoável, equitativo, justo e correto. Sim, no progresso da graça de Deus na mente do homem, quando ela cresce em santificação e santidade, o entendimento de um homem age com entendimento. A verdade é que esta mente e compreensão de um homem é como o grande filósofo a chama, a própria flor da alma de um homem, que não é destruída e murcha pela verdade do Evangelho, mas é assim reformada, revivificado, separada e restaurada a sua perfeição juvenil, com grande vantagem. Para que eu pense em um sentido sóbrio, o que o apóstolo fala da lei, que é um mestre-escola para Cristo, pode ter dito do conhecimento natural e do entendimento do homem, que, sentido um dos antigos, chama a verdadeira filosofia, uma escola inferior ou um pré-ensino a Cristo, pois é o que torna um homem capaz e apto para receber as impressões de um Espírito divino. Certamente, o homem em seu juízo é não um homem louco e distraído, é o sujeito da graça de Deus e de sua graça que converte e santifica. Em segundo lugar, a palavra escrita de Deus nas Escrituras da verdade é a única regra externa da fé e costume. Esta é a norma fiel. De acordo com esta regra, todo homem deve ordenar sua conversa. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e o testemunho, se não falarem segundo esta palavra, é porque não tem nele sequer a luz da manhã. Este é o padrão real da verdade, ao qual devemos trazer os dogmas de todos os homens, suas afirmações e opiniões, que são vendidas pela verdade no mundo. Por meio disso, podemos examinar e julgar tudo o que os homens nos impõem. Recomendo a todos que me ouvem o estudo constante das Sagradas Escrituras como sendo o oráculo de Deus. Foi por isso que o Espírito Santo elogia tanto os cristãos bereanos, que eles receberam a palavra com toda a prontidão da mente, e examinaram as Escrituras diariamente, e se essas coisas eram assim.
Por isso foram chamados de mais nobres, por serem mais bem nascidos, mais bem criados, mais instruídos do que os de Tessalônica. Acrescentarei apenas que a letra das Escrituras está morta, sem o poder divino unido a ela, e um espírito movendo a mente do homem, sem uma palavra, é muito questionável e perigoso. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, que é entendido por esta unção, não é espírito privado ou impulso particular, nem uma persuasão singular ou inspiração extraordinária, mas um sentido geral e universal em todas as mentes regeneradas. Todos os homens santos concordam de modo comum naquelas verdades que a nova criatura principalmente se resete e aprecia. O apóstolo, para este propósito, usa duas expressões em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo, e todos temos bebido em um Espírito, e temos o mesmo Espírito de fé, onde o apóstolo considera a comunidade dos cristãos sobre a noção de um corpo composto por vários membros, que deve ter alma e espírito para informá-la, animar, vivificar e animar. Este é o Espírito de Jesus Cristo, que vive nas almas dos homens santos, e distingui-lo do rebanho comum de infiéis e pecadores bestiais. Embora possamos ignorar o que os filósofos queriam dizer com sua animal mundo, alma do mundo, mas acho que todo coração gracioso deve facilmente aprender o que é esse espírito e alma do mundo regenerado. Mas aqui devo reconhecer também que o Espírito Eterno de Deus às vezes desce como do céu e particularmente se move sobre uma mente regenerada, pela qual sopra cinzas e desperta aquelas faíscas celestiais que agem na alma enterrada sobre algumas nuvens de tristeza, e assim o Espírito congelado e de um santo precioso encontra-se descongelado em uma aptidão viais para qualquer serviço. Isto é o que o cônjuge pede em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículos 16. Desperta o vento norte, e vem tu para o sul, sopra no meu jardim para que a sua especiaria fluam. Este discurso imaginário pode nos mostrar a diferença entre o bom Espírito de Deus, com o qual as mentes sóbrias conversam, e aquele espírito fanático e exástico que os homens vão fingem e com o qual se iludem. Esse espírito, em ambos os sentidos de que falamos, não pode ser condenado como entusiasmo sem fundamento, pois, como observa o erudito Cameron, que então é um homem agido por tal espírito quando ele profere revelações sem o uso de seu entendimento e razão, como às vezes os profetas antigos faziam, que eram apenas como um tronco ou instrumento através do qual o Espírito transmitia esse segredo que Deus iria declarar ao mundo. Em quarto lugar, o Espírito de Cristo, significado por esta unção, é primeiro recebido no caminho de suas ordenanças, e assim é mantido e realizado, e vive com grande deleite no uso daquelas ordenanças onde foi primeiro recebido. Aquele que recebeu a unção do Santo sabe onde a recebeu, e sabe também que o mesmo Espírito não pode respirar em nenhum lugar tão livremente como em tal ar santo. A nova criatura nasceu sobre as ordenanças do Evangelho e é amamentada e criada sobre elas. A fé veio primeiro pelo ouvir, e a fé cresce e recebe força, sendo nutrida pela mesma doutrina pela qual foi inicialmente plantada. Os que ouviram e aprenderam do Pai vêm a Cristo e não sabem se devem ir dele, porque ele tem as palavras de vida eterna. O apóstolo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, chama o mistério do Evangelho o ministério do Espírito, como sendo aquilo pela qual a alma recebe e cresce nesta vida divina e celestial. Portanto, o autor de 1 João, escrevendo aos ungidos, diz-lhe que, como eles ouviram, assim deveria ser o que o anticristo viria, e que eles deveriam permanecer na verdade, pelo que ele os elogia, e a seus professores por seu grande cuidado e diligência em buscar e receber a verdade. Não preciso gastar tempo mostrando a legalidade, conveniência e necessidade das ordenanças do Evangelho, tais como ouvir a palavra, a oração, partir do pão, anunciar a morte do Senhor e o resto que são da mesma instituição. Somente isso eu gostaria de falar como advertência, pois é uma observação séria e geral que os homens santos fizeram, que assim que os homens abandonam o uso das ordenanças e designações de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo eles fazem, expulsos de Deus e da piedade, e pondo as rédeas em seus próprios pescoços, eles puseram os pés sobre a santa lei, correndo desesperadamente mais para a maldade. Assim, a justiça divina marcou aqueles que não se submeteram humildemente a tais instituições sagradas,
Tal é a majestade e autoridade dessas coisas, que quase todo homem que as usa encontra um temor em sua consciência, e se sente ordenado a uma modéstia moderada e sóbria, uma sobriedade e moderação modestas.